Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Iniciamos mais um Black Yellow BR Podcast. Meu nome é Germano Coutinho, serei o host de hoje. Não sou e não tenho a voz aveludada de Danilo Batista, mas tentarei fazer o meu melhor. Comigo aqui hoje está o nosso queridíssimo amigo Léo Lima. Tudo bom, Léo? Boa noite, Germano. Antônio, nosso convidado de hoje, e, claro, nossos ouvintes. Não tem a voz aveludada do Danilo Batista, mas é um grande gostoso. Boa noite. O bom é quando a gente já começa o programa nesse nível. E como o Léo já adiantou, temos uma cara nova hoje, Antônio Bastos, do Estilerismo BR. Seja muito bem-vindo ao Black Yellow BR, meu amigo. Muito obrigado, Germano. Muito obrigado, Léo. Uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. E vamos para mais um. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos embora. Hoje o programa, ele foi, digamos assim, virado de cabeça para baixo, porque, ao que tudo indica, os Steelers se adiantaram ao que a gente estava planejando e resolveram a contratação do coordenador ofensivo, que no caso seria ou será o Arthur Smith, ex-head coach do Atlanta Falcons. Um cara que começou sua carreira basicamente na NFL no Tennessee Titans. Na verdade, ele antes disso passou um tempinho no Washington Redskins ainda na época, né, que hoje em dia é o Washington Commanders, mas depois foi para o Tennessee Titans, inclusive contratado por um velho conhecido de Pittsburgh, do Mike Munchak, quando ele ainda era o técnico principal lá de Tennessee. E aí ele passou muito tempo lá no Titans, primeiro na parte defensiva, por incrível que pareça, e depois ele migrou para a parte ofensiva, foi promovido a técnico assistente de tight ends, e nessa posição ficou por 5 anos, quando foi promovido novamente para coordenador ofensivo do técnico Mike Vrabel, que inclusive está desempregado, né? Era também um nome que estava sendo veiculado aqui para Pittsburgh, não como coordenador ofensivo, mas talvez para compor o coaching staff da equipe. Então, ao que tudo indica, ou seja, não temos nada confirmado até o momento, mas ao que tudo indica, Arthur Smith será o nosso coordenador ofensivo, pelo menos pela próxima temporada. Léo, vou começar contigo. Quais são suas primeiras impressões da contratação? Cara, Arthur Smith foi um dos nomes que eu levei pro... Não levei pro Telegram, quando a gente fez, nem pro Twitter, quando a gente fez uma threadzinha, né, sobre nomes que a gente poderia ficar de olho, que eram nomes que ou já tinham sido ventilados, de ter entrevista ou algo do gênero, ou então que tem alguma ligação muito forte com Mike Tomlin ou com o Steelers, né? Tinham nomes também como Byron Leftwich, que tem uma baita conexão com o Steelers e com o Mike Tomlin. É um nome interessante, cara. É um nome que eu gosto muito. Eu tava conversando no nosso grupo de ouvintes do WhatsApp. Quem não entrou ainda, cara, manda uma DM pra gente, que a gente manda o link para vocês entrarem. E cheguei à conclusão parecida com de alguns ouvintes. Não era a melhor opção, mas é uma boa opção. Eu gosto muito do nome. Arthur Smith é um cara que ele tá na liga como coordenador há um tempão. Depois foi coordenador por um tempo do Titans. Depois saiu do Titans para virar head coach do Falcons. Ficou 4 temporadas como head coach, 21, 22 e 23. 3 temporadas. Então, são 2 temporadas como coordenador ofensivo do Titans, mais 3 como head coach do Falcons, chamando o ataque nesses anos. É o tipo de experiência que o Steelers queria e o Steelers conseguiu. É um técnico muito atualizado, eu diria. É um técnico que já foi assistente de OL coach. Então, mostra que o Steelers está de novo focando um pouquinho nesse ponto. E é um técnico que o ponto-chave é o jogo terrestre. É o cara que fez o Derrick Henry ter 2.000 jardas numa temporada. É o técnico que fez o Falcons com Tannehill jogando em play action brilhar. Não era meu favorito. Não era top 5 meus favoritos. Mas
Cara, eu gosto do nome. É um nome que não vai fazer a gente sair pulando por aí comemorando, mas é um nome que, se a gente parar, refletir com calma, é um nome muito bom. Meu maior incômodo, Germano, e aí não sei se o Antônio teve esse mesmo incômodo, foi a maneira como foi conduzida. A gente só fez 3 entrevistas, cara. 3 entrevistas é muito pouco, cara. A gente não conversou nem com o Zac Robinson, que antes de conversar com a gente, ele já tinha contrato assinado. É muito amadorismo. E esse é meu incômodo. O Arthur Smith não é um incômodo. O Arthur Smith não considero uma solução ainda, mas é um caminho bom. É um caminho que me tranquiliza. Antônio, o que você achou da contratação? Bom, eu tive também esse incômodo aí que o Léo falou, né, sobre a questão das entrevistas. Eu esperava mais, mas assim, eu acho que isso é mais cara do Mike Tomlin que isso, impossível. Eu não esperava que ele fosse entrevistar 10 caras para o cargo. Eu sempre tive na minha cabeça que ele já tinha, com certeza, uma lista na cabeça dele que ele não ia fugir muito daquilo ali. E aí, quando ele dá aquela entrevista no final da temporada com o perfil dele, que ele estava buscando, quando sai a notícia, né, que tinham vários times interessados no Arthur Smith, era a opção mais óbvia com aquilo que o Mike Tomlin falou e com o que estava disponível no mercado. Aí passou tipo 2 dias, ele já foi entrevistado, né, em Pittsburgh, e eu acho que, né, 2 dias depois também ele é contratado. Mas assim, eu não tenho assim muitas objeções a fazer com ele, não. Eu me baseio muito no período que ele teve lá em Tennessee, por conta que foi a última vez que ele foi coordenador ofensivo, né? Ali em Atlanta, foi um cargo diferente, um time diferente, toda aquela confusão que teve lá, que ele acabou saindo demitido. Então, as características que ele tinha lá em Tennessee me agradam bastante, principalmente com o que a gente tem aqui, né? Com o Najee, com o Warren, eu acho que eles conseguem, né, muito bem ali se virar no jogo terrestre e daí abrir espaço para o play action, que era onde o Kenny tinha mais sucesso, pelo menos no início do ano passado, antes dele se machucar, porque naquelas outras, no shotgun ele sofria bastante, né, e basicamente isso, né? Facilitar a vida do Kenny, para mim, é o ponto mais importante, porque ele não é o próximo Mahomes, então, assim, você pedir muito dele pode ser um caminho perigoso. Então, se você facilita mais para ele, eu preferia alguém ali dos 49ers justamente por isso, porque eu acho que vida mais simples que a do Brock Purdy não existe, né? São leituras, ele tem 3 leituras no mesmo lado do campo para achar um cara livre, é muito mais fácil. E detalhe, o Jimmy Garoppolo não conseguiu. Pois é, ainda conseguiu essa proeza de ser escorraçado daí. Eu compartilho da opinião dos amigos. Eu também não tinha o Arthur Smith como principal opção, mas se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para essa contratação, eu daria uma nota 6,5. Eu acho que foi algo positivo, apesar de esperar outros nomes, né? Talvez nomes mais revolucionários, mas eu realmente acredito que o Arthur Smith, por tudo que ele já fez na NFL, principalmente como coordenador ofensivo lá do Titans, ainda muito pelo estilo de jogo que ele apresentou no Titans, eu ainda espero é, que ele consiga criar um gameplay muito interessante aqui para os Steelers. É como você falou, Antônio, a gente tem o Najee, a gente tem o Jalen Warren, são 2 running backs que se destacaram muito na temporada passada, e essa contratação só faz confirmar aquilo que a gente já vinha pensando, que pelo menos no futuro próximo dos Steelers, ele passa pelo jogo terrestre. O plano muito provavelmente vai ser focar totalmente no jogo terrestre, ganhar pelo chão e apenas pensar em passe de maneira secundária, em play action, naquele elemento da surpresa. Então, por isso, eu dou a nota 6,5, porque eu acho que o nome ele encaixa muito bem com o que aparentemente o time vai querer fazer, pelo menos na temporada que vem.
Eu vim até dar uma olhadinha aqui nos números para fazer uma contextualização. Em 2019, quando ele assumiu o cargo de coordenador ofensivo do Titans, logo no seu primeiro ano, o time ele foi o 15º em jardas, ou melhor, 12º, e foi o 10º em pontos. No seu segundo ano, 2020, que foi o último ano dele, logo depois ele foi contratado por Atlanta, o time foi o segundo em jardas na liga e o quarto em pontos. E quando a gente olha para o jogo terrestre, os números falam por si só. Em 2019, ele foi o segundo time com mais touchdowns terrestres, foi o terceiro com mais jardas e foi o 10º com mais tentativas de corrida. Em 2020, os números incrivelmente melhoraram, porque ele foi o segundo com mais tentativas, o segundo com mais jardas e, de novo, o segundo com mais touchdowns. Então, assim, tudo bem que ele tinha o Derrick Henry no auge da sua carreira, tá? Basicamente destruindo a liga pelo chão, mas isso com certeza passou pelas mãos dele. Então, ele já demonstrou ser muito mais do que capaz de montar um jogo terrestre muito bom. E é isso que eu espero aqui em Pittsburgh, é isso que eu espero que ele faça. Então, por tudo isso, realmente, a minha nota para essa contratação seria um 6,5. Agora, eu vou chamar aqui uma pergunta do 7,5, tá? 7,5, Léo? Eu boto 7,5. Eu tô mais... é porque, cara, eu gosto muito do Arthur Smith, de verdade. Eu vi muita gente falar, e aí trazendo também um ponto, entre aspas, porque eu não considero tão negativo quanto as pessoas têm colocado. Muita gente fala que ele é um cara que cagou muito pro nosso pro ataque dele, draftou, como é que é o nome? O Bijan Robinson alto para quase não usar. Cara, o Bijan Robinson foi um dos running backs com mais tentativas de corrida na liga, pô. E não só tentativa de corrida e recebendo. Se botar recebendo junto, esquece. São muitos toques na bola. Então, eu não consigo. Essa narrativa para mim não cola muito. Acho que você draftar um running back na 8ª escolha geral e tu dá 600 toques para ele é uma loucura, sem tamanho. Já quer queimar o cara cedo. Então ele sabe trabalhar. Mas diga, Antônio. Eu ia falar que ele teve só 4 toques por jogo, a menos que o McCaffrey. Então, assim, ele teve um absurdo de oportunidades e ainda assim teve 4 uma toques temporada. totais ou 4 corridas? Porque se for contar recepção, se não me engano, ele foi o segundo da liga com mais recepções de running back. Eu acho que são toques mesmo. Então, Toques totais, né? Pode ser, não duvido não. acho que são toques totais. E se eu não me engano, ainda teve mais de 1.000 jardas ainda na temporada. Mesmo, né, sendo... São toques totais, com certeza. McCaffrey foi o que mais teve target. O Bijan foi o 4º running back com mais targets na liga. Ou seja, teremos de novo o Najee recebendo bola, Germano? Que a gente pede muito nesse podcast. Por favor. O Najee é um cara que ele tem assim, o Najee ele é mais conhecido pelo jogo terrestre, logicamente, por ser aquele running back mais trombador, mas ele já demonstrou várias e várias vezes na NFL que ele é muito mais do que competente recebendo bolas. Inclusive, eu acho que o Najee talvez seja o running back com mais recepções espetaculares ou difíceis na liga nos últimos 2 anos. Porque ele recebe até pouco a bola, mas geralmente quando ele vai receber o passe é lá atrás, o passe é difícil, ele consegue agarrar. Então, eu espero sim que ele seja mais envolvido no jogo aéreo, porque ele está fazendo por onde. Ele realmente está fazendo por onde. Mas, Antônio, eu dei 6,5, Léo deu 7,5. E você, de 0 a 10, qual a sua nota para essa contratação? Eu dou um 7, porque eu ainda estou com o pé atrás nele. Não quer se comprometer, ele não está querendo se comprometer, tá vendo, Léo? Chegou agora. Germano botou de recuperação, Antônio passou raspando, deu alívio. Ele tá falando, não quero sentar na janelinha logo, deixa eu ficar aqui no meio termo para não me comprometer com ninguém. Isso. Não quero para depois eu botar um 9 aqui, aí eu ser cobrado lá na frente. Não, mas o que mais me deixa com o pé atrás com ele é eu vi bastante, né, o pessoal reclamando que em Atlanta ele corria mais naquele esquema por zona.
né, que Pittsburgh sofreu bastante para conseguir implementar ali, até que desistiu e passou por gaps. Mas isso pode ser Não, hein? resolvido tranquilamente. Te falar que não, hein? Que eu fui olhar Porque, os números. A gente, sem o Matt Canada, a gente teve das 216 corridas sem Matt Canada, a gente teve 51% em zona ainda e 40% em gap. O resto foi corrida não desenhada, né? Então RPO, Scramble e tudo mais. Sem o Matt Canada, 48 em zona, 41% em gap e 11 nesse resto, né? Arthur Smith, cara, tem 67% em zona. É uma diferença. Estamos falando de um terço das corridas, 2/3 das corridas, contra a metade que a gente tem hoje. Mas, cara, eu pensei que fosse estar pior a situação. De verdade, eu pensei que a situação fosse mais complexa do que tá se mostrando, né? sim, sim. E ainda assim ele ainda conseguiu lá para Atlanta, né, nos 3 anos que ele estava lá, ele teve, né, nesse esquema aí de zonas e tal, quando eu olhei aqui, ele mesmo, né, tendo essa variação, ficou em primeiro lugar na NFL, no time que mais corria por zona, mas assim, eu não acho que isso vai ser tanto um problema para cá, porque eu pelo menos vejo como uma coisa simples de você resolver, não é nada como se ele fosse flexível quanto a isso, sabe? Então não deve ser um problema, principalmente pelos Tyrants que a gente tem também aqui, né? Com o Darnell, que é uma geladeira ambulante, e o Firemouth também. Então, assim, né, eles que, inclusive, vão ser bastante envolvidos, né, agora, porque pelas formações que o Arthur Smith gosta de usar, tem muito Tyrant no campo. Então, assim, vamos ver se o Darnell Washington vai ser envolvido ali no jogo aéreo, né, finalmente. Olha, eu não quero ver o. Sinceramente, eu tô tranquilo com o Darnell Washington fazendo essa função de talento bloqueador. Todos aqui sabem que eu defendi muito a escolha dele, ainda defendo, mas por enquanto eu tô feliz com ele como bloqueador. Eu prefiro que o Arthur Smith ele dê um olhar especial ali pro Pat Freiermuth, que honestamente tem mais capacidade na recebendo bolas. É, deixa eu trazer Então aqui uma. você é contra John Smith, que vai ser a nossa próxima contratação. Com certeza, com E certeza. Ryan Tannehill também, né? A dupla Não, logo de cara. não, pelo amor de Deus, não, bora. Peraí, aí eu vou ter que abaixar minha nota. Eu vou ter que abaixar minha nota. Não tem como. Mas deixa eu chamar aqui uma pergunta dos ouvintes, gente, que eu achei bem interessante. O Peu 1702 perguntou o seguinte: ele está querendo saber se os Steelers se desesperaram depois das 1.000 contratações que ocorreram na NFL no final de semana. Tá? Eu já vou dar minha opinião, que é não. Não acho que foi isso que aconteceu, porque dificilmente a gente vê esse time se desesperando. Eu acho que eles tinham alguns nomes em mente e que realmente o Arthur Smith estava no topo dessa lista. E que, como ele estava disponível também, ele foi a contratação. Não acho que houve um desespero por parte da equipe, tá? Mas, Antônio, o que você acha? Você acha que realmente a gente se desesperou ou que realmente foi algo muito planejado essa contratação? Ou essa suposta contratação, né? Que, de novo, não está certo, mas tudo indica que seja isso. Acho que também, que nem como você falou, que o tempo todo eles tinham já o Arthur Smith no topo da lista, e assim, o máximo que você pode achar ali de um desencontro, né, foi o caso do Zach Robinson, e assim, o próprio Arthur Smith era um cara que estava sendo, né, muito badalado aí nesse mercado, então assim, hoje mesmo saiu ali um report depois suposto anúncio, né, da contratação dele para a gente, que ele tinha interesse ainda de vários outros times. Então, assim, acho que aquela impressão de Atlanta, né, não prejudicou a reputação dele, mas acho que não foi desesperado de nenhuma forma. Foi só uma questão mesmo de prioridade, porque, assim, o que me deixou, assim, bastante impressionado foi o pouco tempo depois da entrevista
de nem ir ver mais ninguém, sabe? Ele foi o cara mais recente a ser entrevistado, quase 48 horas depois ele já está sendo contratado. Então, assim, acho que ele era prioridade e que, dentre as opções, era a que mais encaixava. E você, Léo? Cara, eu não diria desespero, mas eu acho que a notícia do Ben Johnson foi o ponto decisivo. Com o Ben Johnson ficando no Lions, e aí por que eu tô trazendo o nome dele? Ben Johnson era o favorito para ser o técnico do Commanders. Eu já acho que o favorito agora é o Eric Bieniemy, que era o meu favorito, e eu acho que era o favorito dos Steelers. Com o Bieniemy saindo da corrida para virar head coach, provavelmente o Arthur Smith fosse o segundo na board ali dos Steelers, né? Na frente até do Zach Robinson, que saiu antes pro Falcons mesmo e tudo mais. Não acho que foi um desespero, acho que foi uma antecipação de mercado. Ele se antecipou ao mercado para conseguir trazer o cara que ele achava... ele tinha mais confiança. E aí entrevistou rápido o Thomas Brown, que era o antigo coordenador ofensivo do Panthers, para bater ali a cota Rooney, né, que tem que entrevistar pelo menos uma minoria, para já contratar o Arthur Smith assim que recebesse a notícia do Bieniemy. Acho que se o Ben Johnson fosse contratado, a gente esperaria para conversar com o Bieniemy. Eu quero acreditar nisso. E aí, acreditando nisso, eu acredito que a gente vai trazer um coordenador de jogo aéreo. Léo, aí eu acho que você já está sonhando demais, sendo muito sincero. Eu gostaria de acreditar nisso, mas eu acho que você está sonhando demais. E, falando de favoritos, eu dou as boas-vindas ao favorito da galera, ao dono da voz mais aveludada do Brasil, o nosso host do programa e queridíssimo amigo Danilo Batista. Danilo, seja muito bem-vindo. Que isso, cara? Estamos em casa. Boa noite jovens Germano, Léo, boa noite, Antônio, boa noite, audiência. Eu também acho que o Léo tá sonhando muito alto. Danilo, mesmo sabendo que o Falcons, porque o Falcons ele tinha o Arthur Smith como head coach e o coordenador ofensivo deles era passing game coordinator do Bears. Foi QB coach no Bears, no Titans também. Mesmo sabendo isso, será que o Arthur não é um ponto que o Arthur Smith vai bater o martelinho e pedir? Eu acho que não vai rolar essa situação. Vai ser um lance de ele precisa se adaptar ao Steelers way de trabalhar. E não o Steelers vai ter que se adaptar ao modo Arthur Smith. Mesmo sabendo... indo para Pittsburgh, explodir uma coisa rápida. Mesmo sabendo que é um lance de... você tá trazendo o cara para assumir um ataque que você já viu que você não tem condições de continuar comandando. Mas não tenho a menor expectativa de que o Steelers vai adicionar nesse tipo. Se o Steelers tiver uma comissão técnica maior na próxima temporada, é porque ele trouxe mais assistente. Um assistente de uma posição aqui, um assistente do head coach aqui, um consultor sênior, ou alguma coisa que o valha, ele trouxe. Mas entrar nesse ramo, eu acho que não. Se o coordenador ofensivo dos Steelers é alguém de uma dessas gerações mais novas, de uma árvore dessas mais modernas da NFL, a gente conversa. Se ele tá na árvore... de chegar a notícia, né? Se a gente tá na grande árvore McVay, não, na grande árvore Shanahan, Mike Shanahan, né, e todos os seus derivados aí, a gente começa a conversar, mas com o Arthur Smith... Então, o nome que eu torcia, esperava e tinha alguma esperança, o Jared Johnson acabou de avisar que ele fica no Texans, então... Ele vai ficar no Texans, o Ben Johnson vai ficar em Detroit. Bob Slowick que fica no Texas também, acabou de anunciar. Bob que fica por lá. No máximo... Você bota fé que a gente estava esperando uma resposta do Bieniemy? Não. Uma resposta do Bieniemy não, né? Uma resposta do Ben Johnson para saber o que ia dar no Bieniemy. É assim, cara...
Tudo bem, o Steelers podia ter feito o pedido oficial, e isso sempre vaza. Sempre vaza. Parece que isso cai no report oficial lá da liga, e aí o Schefter, o Rappaport e toda a turma deles lá acaba noticiando isso. Eu acho que não, cara. Eu acho que o Steelers entrevistou quem ele queria entrevistar, e que ok, pô, dessa galera aqui, o Arthur Smith me convenceu de que ele tem o Steeler Way, sabe? Que ele vai comandar o time que trabalha nas forças que a gente já tem. O que pra mim é um completo absurdo, tá? Você tem que pegar os Steelers e mirar para o melhor da liga, pô. Não é mirar para o melhor que você tem agora, já. Porque se você der pro Arthur Smith esse exato ataque, vai mexer em um OL, outro OL ali, ele leva na boa, é o ataque dele. Aí, se ele vai chamar a jogada pra Tyrande 1, pra Tyrande 2, com running back 2, deixar o Najee no banco pra correr com Anthony McFarland 20 vezes por jogo, é outro papo. Mas que com esse exato ataque, sem grandes revoluções, é o normal que ele trabalha, eu não tenho a menor dúvida. Agora, quando ele foi head coach, ele pediu num ano um wide receiver 1, num ano um tight end 1, num ano um running back 1. O quarterback ele não cuidou, curiosamente. Mas ele pediu essas 3 peças. Ele vai olhar pro Steelers e dizer, não se preocupa comigo não, pô. Continua teu planejamento aí, investe onde tu acha que tem que investir, que a gente vai. Eu acho que não. Eu acho que a gente volta a ver de novo aquele draft dos presentinhos para a comissão técnica. Ah, fulano foi draftado porque era um dos favoritos do coordenador de posição tal. Ah, fulano foi draftado porque o coordenador gostava um monte dele. Eu acho que a gente vai para os presentinhos de novo. A expectativa é só para ver quem é o técnico de quarterback, se vai ser o Mike Sullivan por falta de opção, por inércia, ou se eles vão mesmo atrás de um cara melhorzinho. E digo Obrigado por me deixar sonhar com o OL na primeira e na segunda rodada, tá? Porque Arthur Smith, ele era coordenador, ele era técnico de OL no Titans antes de virar coordenador ofensivo. Dá tranquilo, pô. Investir em OL, não vejo problema. Eu ficaria muito ressentido se os grandes investimentos dos Steelers esse ano fossem em skill positions. Mas não esperem que o quarterback coach seja também um negócio revolucionário. E 2, se a grande revolução do teu time tá no teu quarterback coach, tu tá preparando um cenário para daqui 5 anos só. Papo reto. É meio triste. E uma coisa sobre a contratação do Arthur Smith, que também é bastante interessante, é o fato de que ele deixou o Kenny Pickett passar na época do draft dele. Ele escolheu, na escolha número 8 geral, o Drake London, wide receiver, e o Kenny Pickett, como todos nós sabemos, foi a escolha número 20 aqui para Pittsburgh. Foi um técnico que mas estava... ele tinha QB na época definido, né? Não lembro quem era, mas o Reader foi 4ª, 5ª rodada, pô. O Reader foi terceira. Mas enfim, a gente confere rapidinho. O Pickett não é 22? Isso. O grupo de quarterbacks dele era Desmond Reader, Felipe Franks e Logan Woodside. Eles precisavam. Matt Ryan tinha acabado de sair. A não ser que eles fossem considerar o Felipe Franks. O que não iam fazer. O Felipe Franks estava jogando de tight end já com ele. Tinha feito transição. Ou seja, é um técnico que preferiu... Gente, desculpa. O quarterback dele era o Marcos Mariota. É porque na lista aqui estava na Injury Reserve. Isso, boa. Mas desculpa, mas Marcos Mariota não deveria fazer você esperar... Foi a temporada... Não, mas foi a temporada do quarterback. O quarterback. Da Netflix. Isso. O Mariota, ele era um nome... Ele era tipo assim... Ele era uma aposta de, cara, tua última chance como titular na liga. Parecido com o que a gente fez com o Trubisky. Sim. Só que a gente foi atrás de um QB cedo, eles não. Isso, exatamente. Assim, é aquela coisa. Também não foi
uma situação extremamente clara de que o Arthur Smith escolheu não draftar o Kenny Pickett, afinal de contas ele tinha escolhido o número 8 geral e o Kenny Pickett não estava cotado para sair nessa faixa do draft, nunca esteve inclusive. Mas ele escolheu o Drake London, foi de wide receiver, em vez de escolher um quarterback. Então agora ele chega para ser coordenador ofensivo de um time cujo provável quarterback titular para a semana, ou melhor, para a temporada que vem, vai ser um cara que ele preteriu. A realidade é essa. Então, ainda precisamos ver. Eu não considero preteria, tá? De verdade, eu não consigo considerar preteria. Somos dois. Eu considero que eles pagaram o Mariota, então ele já tinha QB1. Não acho que, se fosse preteria, se eles não tivessem QB nenhum, e aí vai muito do que você entende como o quanto o Mariota ou não. O contrato do Mariota, na verdade, né? Eu tô até procurando aqui quanto é que eles pagaram no Mariota. Porque se eles não tivessem pago nada no Mariota, eu entendo. Aí, beleza, aí eu acho que ele preteriu. Mas eles pagaram... Pô, fizeram um contrato de 2 anos, 18 milhões de reais. Veja, eu entendo esse raciocínio de dizer que não preteriu, porque já tinha o Marcos Mariota. Esse contrato eu nem acho nada demais, sendo muito sincero. Pagamos, acho que um pouco a menos para o Trubisky. Mas, assim, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, é que ele vai vir para um time que vai ter um quarterback, que vai ser o provável titular, que ele teve a chance de draftar e escolheu não draftar. A realidade é essa. E o Kenny Pickett, como a gente sabe, até agora não mostrou muita coisa. Então, vai ter ainda esse agravante. Mas, em contrapartida, o que nós podemos dizer é os melhores anos do Tennessee Titans, com o Arthur Smith como coordenador ofensivo, vieram com quem como quarterback? Ryan Tannehill, que todos nós sabemos que não é nenhum jogador de outro planeta. Ele teve uma temporadaça com o Sim. Tannehill. O Tannehill teve 3.800 jardas, 33 touchdowns, 7 interceptações. Foi o ano de calouro do A.J. Brown, se eu não me engano. Sim, ele teve 55 no total. O Tannehill, 55 touchdowns nos 2 anos. Porra. Nos 2 anos, né? Nos 2 anos. Cara, se a gente tem um QB que ele teve 8, 15 somado nos 2 anos. E assim, muitos desses touchdowns em play action, né? Afinal de contas, todas as defesas adversárias enchiam ali o box por conta do Derrick Henry, e no play action o Mariota. O Tannehill fazia festa. Então, Germano, a gente teve 3 play action na temporada, 2 touchdowns. Só conseguiu errar um. Não, é que o outro foi numa jogada do meio campo. assim, Quantas jardas a gente gerou nisso aí, Léo? Existe a estatística, talvez não? 8. Agora, Léo, procura a estatística aí de jet sweep, por favor. Jet sweep tem 97 tentativas, aí não conta. Aí é fácil. Tá de sacanagem, pô. Então, assim, é aquela coisa, tem os lados negativos, mas também tem lados positivos, que é um coordenador ofensivo que aparentemente sabe trabalhar com quarterbacks que são mais em um estilo de game manager. Não é aquele cara que vai ganhar o jogo no braço para você, que é um cara que vai estar ali e que quando precisar ele vai fazer o trabalho. Quedas à parte, a gente teve 583 jardas em play action na temporada em 81 tentativas. É uma média aí de 7.2 jardas por tentativa. Não é ruim não, tá? Não é. 2 touchdowns e uma interceptação do seu outro bicho. Kenny Pickett, 80.3, tá? Nota de PFF em play action. Olha aí. Tá vendo? Germano, Super Bowl run. O único jeito de fazermos um Super Bowl run do jeito que estamos é se o próprio Mike Tomlin se inspirar em você, Léo, e entrar no modo Super Saiyajin. Tirando isso,
não acho que nós vamos conseguir, infelizmente, esse Super Bowl run. Eu tô Mas é aquela pensando, de coisa, um né? ainda tá. Ele precisa pegar no 2, pelo menos, pra dar jogo. Verdade, verdade. Mas vamos torcer, né? A esperança é a última que morre. Vamos torcer para que não seja o caso de a esperança é a única que morre, né? Glorioso ditado. Mas é isso. O Steelers dá essa contratação da Arthur Smith dá uma. Ele dobra a aposta, vai. Ele não vai. A gente esperava uma contratação de revolução e ele tá vindo para manter o status quo aí do time, sem grandes coisas. Provavelmente isso foi mencionado aqui, mas é estranho que só um dos critérios do Mike Tomlin foi atendido, né? Eles queriam um cara com... Mentira, dá pra dar uma forçada. Eles queriam um cara experiente na função. Foi um cara experiente na função. 2 anos de coordenador ofensivo, mais 3 anos de coordenador ofensivo / head coach. Ele é um cara que trabalha com quarterback. Você pode falar isso do Ryan Tannehill, se você dá uma forçadinha aí. Isso, é esse o estilo. Vambora, cara. Um e-mail. Vambora. Ficou papinho, né? Virou papinho ali aquela entrevista. Não, nós estamos atrás de uma mente moderna, de uma contratação assim. Eu considero ele uma mente moderna. Ele não é um cara de passe, mas os desenhos que ele tem de corrida, os desenhos de esquema que ele tem, quantidade de motion, ele é um cara moderno. Ele é um cara que ele nunca foi da árvore Shanahan, se eu não me engano. Agora eu fiquei, cara. Ele trabalhou com o Matt LaFleur. Não, com o Matt LaFleur. LaFleur era coordenador ofensivo. LaFleur é a árvore Shanahan, né? É. Com o Matt LaFleur. Ele trabalhou onde com o Matt LaFleur? Tennessee. Matt LaFleur foi Tennessee, foi técnico de Tennessee. Matt LaFleur era coordenador ofensivo do Tennessee Titans antes de assumir o Green Bay Packers. Quando ele era Tyrant de coach. Interessante. Aí, Nossa, não. Ele trabalhou sim. Ele trabalhou naquele Washington Redskins. Aquele? 2007, 2008, não foi? Mentira. O finado. Mentira. Qualidade. Peraí. O oficial. O melhor time da história? Não, o oficial é entre. Eu acho que é 12 ou 13. Então ele trabalhou em 2007. 7-8 era... No atual Commanders. Rapaz, não tem não. Eu encontrei que ele era o técnico de qualidade, de controle de qualidade defensiva. Defensive Quality Control Coach, no ano de 2007, lá com o Commanders. Joe Gibbs era o head coach de Washington. Eu confesso que eu não conheço ninguém desses técnicos, tá? Tô perdido também. Tem uns 2 Sanders aqui. Será que eles são parentes do Prime Time? Então não é a mesma época não, cara. Só nesse momento aí de Tennessee mesmo. Jack Burns, é parente do Art Burns, não gostei já. Pode ir embora. Olha, uma coisa a gente não pode reclamar, né? Que é um cara que tem experiência. Isso aí a gente não pode reclamar, porque tem muita experiência, é cara que já foi técnico 5 principal. anos chamando jogada, pô. Exatamente. E aqui, muito provavelmente, ele vai continuar fazendo isso, porque a gente sabe que o Mike Tomlin, ele fica muito mais com a defesa do que com o ataque. Então, aqui, em teoria, o coordenador ofensivo vai ter um pouco mais de liberdade. Então, ele provavelmente vai continuar a chamar jogadas. Ele vai receber umas premissas, assim, olha, o Steelers precisa jogar desse jeito. Você precisa implantar o Steelers para jogar desse jeito. Como exatamente tu vai fazer isso, é problema teu. Mas tem umas premissas. A gente recebeu um monte de comentários já dizendo, é o Matt Canada 2.0. Meu Deus, a gente achou que não podia ficar pior do que Matt Canada, bicho. O que me conforta na contratação de Arthur Smith é que ele pelo menos é um profissional da bola. Tá. Matt Canada, meu Deus do céu. Ele era um nada e hoje ele é um vagabundo da bola. Essa é a definição correta. Arthur Smith, pelo menos, é um cara que tá aí girando pela liga. Fica de novo a torcida
para que a comissão técnica seja mais preenchida com mais profissionais de alto gabarito. Ah, eu quero contratar esse cara que ainda está muito começando. Por exemplo, essa semana circulou um papo, o assistente de técnico de secundária saiu dos Steelers, foi para Vegas. Então esse cargo tá vago. Porra, assistente de técnico de posição, tu pode colocar um cara mais novo na liga. O Mike Mitchell, por exemplo, queria pegar essa vaga e ele já faz isso no Colts. Zero problema. Zero problema. Você tem um cara desse, eu quero trazer o... sei lá, irmão. Eu quero trazer o Ryan Shazier para ser assistente de controle de qualidade. Zero problema. Ben Roethlisberger, eu quero que ele trabalhe como controle de qualidade no meu time. Tá tranquilo, bicho. Pode trazer. Não tem problema nenhum. O problema seria você jogar os caras do nada direto pro estrelato. Pô. Isso aqui não é Winning Eleven em 2009. Você tá fazendo rumo ao estrelato. Eu nem sei se é dessa época, mas enfim. Mas trazendo um cara experiente assim, pelo menos isso me conforta. A gente já tá vendo aqui no nosso QG, nosso amigo Caio já tá a cada momento se afeiçoando mais com a escolha. Imagina. Se Caio está feliz, quem sou eu? E eu queria dizer que eu falei lá atrás, hein? Eu falei! Arthur Smith! Agora, se for mal, ignora isso, tá, gente? Corta. Perfeitamente. O Steelers Depot levantou as estatísticas avançadas dele em Tennessee, 19 e 20. É o EPA por jogada. EPA é Expected Points Added, pontos adicionais esperados por cada jogada, né? Foi o quarto melhor entre 19 e 20 da liga. Taxa de sucesso de jogadas, segunda melhor da liga, 48,30%. EPA por dropback, tentativa de passe, né? Quarto melhor da liga. De corrida, segundo melhor da liga. Taxa de sucesso de corridas, segunda melhor da liga. Taxa de sucesso de dropback, segundo melhor da liga. Em Tennessee, ele tinha um ataque bem positivo. Em Atlanta, que o negócio deu uma degringolada, assim, pelo menos nas estatísticas comuns, né? Jarda, ponto, esse tipo de coisa. Danilo, eu posso, por favor, contextualizar o que você acabou de falar sobre nosso amigo Caio Melo? É o seguinte, para os ouvintes entenderem, eu vou ler, claro, de maneira apropriada, a reação do Caio ao ter a notícia de que Arthur Smith seria o nosso novo coordenador ofensivo. É o seguinte, a reação dele no QG foi: vai tomar no pi, vai tomar no pi, vai tomar no pi, merece CF, merece muito CF, por 300 mil anos. Nunca teve um trabalho decente com um quarterback na vida. Jogo aéreo nojento, horrível. Essa foi a reação do nosso amigo Caio Melo assim que descobriu a notícia. Então, e qual foi a reação de agora? A reação de agora, vou pegar aqui agora. Cadê? Não foi tão interessante, feito a reação de início, né? Mas agora ele está mandando o seguinte: a cada hora que passa, eu gosto mais dessa contratação do Arthur Smith, que vai buildar em cima do que a gente tem de melhor. Grupo de tight ends que bloqueiam muito bem, mais on-run, que ele diz que é para implementar, mais bell cow running backs. Ou seja, amassar no jogo do corrido, instaurar play action, e com isso o time vai ficar muito mais funcional under center. Então, assim, o que algumas horas não fazem, né, meus amigos? O que algumas horas não fazem. Foi só dar um tempinho que o homem mudou. Inclusive, um grande abraço. Na vida. Porra, grande abraço. Um grande abraço. Sempre criando alegrias nas nossas vidas. Futuro casado, tá? Beijo pro nosso Caio Melo. Exatamente. Me permite um merchan aqui, Danilo? Eu posso só dizer que o que Caio fez é uma dica pra vida? Pô, às vezes o negócio tá pegando muito sério, dá uma pausa, descansa, reflete sobre o assunto. Você pode ter uma outra perspectiva. Por favor, Léo. Não, só, aproveitar que a gente tá falando aqui do Caio, porra. Carne Box lá de Recife. Rapaz! Dentro, tá? Perfeito. Dentro. Fortíssimo. Só que é aquele famoso patrocínio, né? Que a gente dá moral pro nosso amigo que não custa nada. O famoso jabá.
Jabá. Isso, deixemos essa moral. Ele falou de construir em cima do que o Steelers faz de melhor, né? O que ele fez com os Falcons em 2023 é muito forte. O Steelers Depot fez uma análise de formações, né? Quantas vezes, um percentual, aliás, eles usavam um running back, 2 tight ends, um running back, 3 tight ends e coisa assim. A formação 1-2, né, um running back, 2 tight ends, foi a mais usada em toda a NFL, 42% das jogadas. A 2 e 2, 2 running backs, 2 tight ends, é a segunda mais na NFL, 10%. 1 e 3, um running back, 3 tight ends, é a terceira maior da NFL, 9%. A 2-1, 2 running backs, 1 tight end, no Steelers a gente conhece como formação pony, foi entre o Najee e o Jalen Warren na mesma jogada. Você tá passando pano aqui pro Pony, é isso mesmo? Pro Pony, isso. É uma formação maluca, né? É o quinto time que mais usou 2-1 na NFL, 20% dos snaps de ataque. E a formação 1-1, que é a mais comum da liga, você tem 3 wide receivers, 1 running back, 1 tight end, ele foi o que menos usou em toda a NFL, 17% das vezes. A gente também tem. O nosso fullback é o Conor Hayward hoje, né? Então. Isso. Complexo, hein? Complexo, cara. É de se esperar que ele continue trabalhando nesse sistema, que ele não vai revolucionar muita coisa, não. Calma, quantos que a gente teve e quantos que ele teve com fullback? Peraí, aí eu já não tenho. Eu só tenho a do quantos a gente teve? Ou 2023. ou então. Eu só tenho a do Falcons. Só tem do Falcons? Foi o Falcons esse número. Desculpa, eu confundi então. É o Falcons, não é o Steelers. Ok. Então fullback não é uma prioridade pra gente, né? Isso. A formação base do ataque dele no Falcons esse ano, em 2023, né? Foi a 12. Um running back, 2 tight ends. Que a gente usou bastante, pelo visto. Onde é que você pegou esses números, cara? Steelers Depot. Steelers Depot mesmo? Pô. De acordo com a Sports Information Solutions. Quem fez essa conta? Olhando aqui em número de bloqueio, deles, no caso, né? O fullback teve 259 snaps totais de bloqueio. Os totais? Não, tá errado isso aqui. Não, ele teve 219 bloqueio de passe. 219 totais de bloqueio. Isso. 182 de corrida e 37 de passe. Aí eles usaram 132 snaps. Bloqueio de corrida é um número alto, cara. Foi o glorioso Keith Smith, que é free agent, hein? Olha aí. Meu amigo, mas essa posição aí a gente não vai mexer não, cara. Até porque, além do fato de que o Conor Hayward é um bom jogador, é o famoso NEP, né? Então... na verdade, desculpa, isso foi no ano passado. Nesse 22. ano cai para 124. A gente teve... Não, nesse ano não. No ano passado. 2023, no caso. Eu tava falando de 22. A gente diminui muito. A gente não teve, eu acho, bloqueio de... Conor Hayward teve 119, mas a maioria como tight end, provavelmente. Sim. Nós utilizamos muito pouco o fullback. Enquanto ele teve 33 snaps em backfield só, o Conor Hayward. Nós utilizávamos muito mais o fullback quando o Derek Watt ainda estava por aqui. Aí eu consigo dizer que a gente utilizava, não muito, mas que a gente pelo menos utilizava o fullback de maneira tradicional. Com o Conor Hayward eu realmente lembro de pouquíssimos lances onde ele serviu de fullback. Pouquíssimos mesmo. E assim, isso eu estou lembrando aqui, puxando a memória, e a grande maioria era a situação de 3ª para 1, 4ª para 1, algo assim. Numa situação normal de jogo, vamos dizer, né? Eu acho que, para não dizer que não teve nenhum lance, eu não estou lembrando de nenhum agora. Isso, gente. Eu acho que é isso. Vocês têm a acrescentar ainda sobre o tópico Arthur Smith? Antônio está muito calado. Está muito calado. Estou observando essa aula aqui de um
do camarote. Não, mas eu vi aqui uma coisa que eu estava vendo também quando estavam falando das estatísticas avançadas, que uma coisa que me deixou muito confortável com ele foi a eficiência que ele tinha em 2020 lá em Tennessee, na Red Zone, com 74%, que era o segundo melhor da NFL, e considerando, né, alguns problemas ali nessa faixa do campo aí no passado, já me deixou mais tranquilo, que ele sabe trabalhar ali em condições melhores do que as de Atlanta. Para te deixar mais feliz, então, Antônio, no Titans, ele teve 2 anos coordenador. Em jardas, ele foi 12º em 2019 e segundo na liga em 2020. Em pontos, ele foi o 10º em 2019, quarto em 2020. E em gives away, né? Em fumbles, mais interceptações, ele foi o 7º melhor e depois o 2º melhor. Então, interessante. Corrida é o foco principal dele, né? Corrida, então, ele foi o grande foco dele. Em passe, ele foi 31º e 30º em tentativas, mas aí melhora em jarda, melhora também em touchdown, interceptação principalmente. Acho que com o Kenny cuidando bem da bola como cuidou esse ano e com o Arthur Smith, talvez a gente possa ter bons números nesse sentido também. Cara, eu tô igual o Caio. Cada hora que passa, eu tô gostando um pouquinho mais da contratação. Sim, também. Vale a aposta, né? Vamos confiar um pouquinho no Mike Tomlin, né? Não tem outra opção? Ficou? Vai renovar? E vai ficar mais ainda. E vai renovar, Então, confiar um pouquinho nele, custa nada. Danilo, eu acho que para a gente terminar esse papo sobre o Arthur Smith, eu queria chamar só um comentário aqui de um ouvinte, que é o nosso queridíssimo PH, o PHPQD, que ele está dizendo que assim se foi a carreira de Calvin Austin. Eu claramente mencionando o fato de que Arthur Smith será o novo coordenador ofensivo. Eu tenho que discordar do nosso ouvinte, porque eu acredito que a carreira do Calvin Austin, inclusive, pode melhorar com essa contratação, porque eu já estou salivando por play actions com passes longos para o Calvin Austin, que é uma coisa que ele sabe fazer muito bem. No caso, PH, Germano, PH, ele é o criador de um dos memes mais famosos do Steelers, tá? Daquele vídeo do marcando. Bater palma aqui pra ele, tá? O homem é brabo. O homem é brabo. E muito fã do senhor Jackson Powers Johnson. Será nosso brabíssimo. Meu único comentário sobre isso é que eu não sei nem se a carreira de Calvin Austin começou, né? Calor, né? Calor. Porra, bicho. Cara, machuca um ano, no outro ano tá no ataque do Matt Canada, pô. Difícil, né? Vamos ver se ele é libertado da masmorra. Ele foi sabotado demais, coitado. Então, Arthur Smith é o coordenador ofensivo do Pittsburgh Steelers. Aguardaremos se vai ter novidades aí na comissão técnica